Olá, pessoal! Bem-vindo ao Pode Analisar. Eu sou Mônica Veloso e aqui estou com mais um novo episódio do nosso podcast. E o tema de hoje é sobre o poder dos afetos. Existe poder nos afetos? Para que a gente possa entender um pouquinho, vamos lá. O afeto ele está presente desde o início da nossa vida e nas primeiras percepções sensoriais. Já vão sendo marcadas na vida da pessoa e em tudo aquilo que envolve nossos sentidos. Mas são as emoções que estruturam o espaço psíquico dos afetos e daquilo que possa significar para cada um de nós. De acordo com Freud, os afetos estão vinculados à expressão do impulso ou da quantidade de energia pulsional. Ou seja, essas forças pulsionais ditas por Freud é que nos move, e essa é a questão. Os afetos são as formas de expressão das nossas pulsões, que se manifestam na vida psíquica a partir de duas extremidades daquilo que pode gerar certo prazer ou desprazer. Algo dualista e que tem a função no funcionamento mental em defender a consciência ou o eu. E aqui eu posso usar um exemplo para que a gente possa entender um pouquinho melhor. É o estado da paixão. Quando se está apaixonado ou apaixonada, a pessoa se envolve nesse sentimento de forma avassaladora. Ela se entrega por inteiro sem reservas. Se é possível perceber que tudo dela em relação à sua vida está direcionada àquela pessoa na qual ela está apaixonada. Vive-se uma projeção na paixão porque o afeto vai sendo transmitido para o outro. Essa pessoa desperta coisas em você que te fazem vibrar. O que podemos dizer que isso é pulsão. Todas essas emoções que te fazem vibrar é pulsão. Mas existe algo interessante nesse sentido. É que à medida que essas vibrações te impulsionam, e isso acontece no campo imaginário e no campo das fantasias, todo o desejo está conectado a essa pessoa desejada. E esse é o lado bom, né? Essa é a parte boa que podemos dizer em relação ao prazer do eu. Mas como eu falei antes, os afetos como expressão das pulsões é de ordem dualista, podendo gerar prazer e desprazer. Então vamos dar a continuidade em relação a esse exemplo, que existe o outro lado da questão em colocar suas projeções e sentimentos muitas vezes desprovidos da razão, às vezes não fazendo juízo de valor. Apaixonar-se é prazeroso e marcante, mas pode ser uma verdadeira armadilha das fantasias e ilusões. Portanto, a paixão ela não vem blindada e muito menos sem garantias. E o que isso quer dizer? Que estamos sujeitos aos riscos que esse sentimento pode provocar, mas queremos eternizá-lo. E diante de um encanto que desperta sensações que vão além da razão do que se pode esperar, somos atravessados pelo desejo do outro. Mas podemos ficar vulneráveis, pois a paixão nos permite viver experiências sem certezas, podendo gerar o desencanto. O prazer vir a ser o desprazer, ou seja, o afeto pode afetar. Ser afetuoso pode proporcionar novas experiências no sentido de criar vínculos, mas terá que lidar com aquilo que não é garantido, porque o mundo dos afetos, você pode ser afetado e dessa condição todos estamos sujeitos. Quanto menos compreendemos nossos afetos, maiores são as dificuldades em dar a eles uma expressão apropriada. Compreender é o primeiro passo para lidar com eles e transformá-los a nosso favor ou em nosso benefício. Mas é muito comum acontecer que na busca pelo alívio do sofrimento afetivo, muitas vezes nos entregamos a soluções mágicas e instantâneas que não passam pela compreensão verdadeira dos nossos afetos.
é que eu vou dar um outro exemplo me referindo a essas soluções mágicas no sentido de aliviar uma situação ou um sofrimento afetivo. Vamos lá. Há pessoas que buscam um analista angustiadas, com medo de perder um grande amor. Elas querem resultados imediatos, às vezes recorrendo à medicalização. Essa questão que muitas vezes o saber do médico é idealizado e valorizado como uma solução para todos os problemas da vida do sujeito, o que acaba por afastar o sujeito da compreensão sobre o seu real sofrimento, sua dor, suas vivências, seu desejo e até mesmo a sua felicidade. A maioria das pessoas não se percebe como um profundo estado de angústia quando estão passando por essas experiências de perda. Para a psicanálise, a angústia é vista como um sinal de alerta diante de uma situação de perda muito temida, porque a angústia é a raiz de todos os afetos. Para o psicanalista Jacques Lacan, é o único afeto que não engana, e nesse sentido é querer tamponar a angústia, mas ela não vai desaparecer, ela vai estar lá e não vai ser o remédio tal que vai curá-la. Pode até melhorar o sintoma, mas a angústia tende a voltar, a aparecer se não for tratada. E a psicanálise, ela não foge da angústia. Ela possibilita ao sujeito uma escuta analítica, que tem por efeito dar à pessoa a chance de suportar sua própria angústia e assim consiga atravessá-la e chegar ao que se realmente quer ou que se deseja, né? Os afetos é uma ferramenta que nos ajuda a entender como vivemos em sociedade, pois é onde eles são reproduzidos. A nossa forma de viver no mundo diz muito sobre nós. Somos adaptados às condições sociais, que de certa forma influenciam nossos desejos e na maneira como tentamos sobreviver às dificuldades e ao sofrimento humano. Somos afetados de forma subjetiva, seja por algo, alguém, que de alguma forma vai possibilitar experienciar no corpo um conjunto de sensações que podem nos trazer alegrias ou tristezas, dor ou prazer, satisfação ou insatisfação. E aí a gente pode se perguntar, mas por que isso acontece? E isso acontece à medida que nos relacionamos com o que, com o quem, ou com a representação simbólica, ou seja, algo ou alguém que tenha um significado emocional que desencadeia sensações afetivas. A pessoa pode ter uma experiência afetiva dominada por uma carga emocional intensa, mas são as reações e as representações, ou seja, o significado para aquela pessoa é que vai determinar a natureza do estado afetivo. E isso vem carregado de uma energia psíquica que estará ligado a condições subjetivas que podem gerar emoções, independentes de serem positivas ou negativas, mas que de alguma forma estamos sujeitos a causar, mesmo sem intenção, essas condições de dar e receber afeto. Eu afeto ou sou afetado? Bom, pessoal, esse é o nosso Pode Analisar de hoje. Refletir um pouco como os afetos podem influenciar a nossa vida. Perceber que um olhar para si mesmo de forma mais profunda e consciente é possível fazer uma análise melhor de como as emoções e sentimentos influenciam nossas relações afetivas e como podemos lidar com elas. Espero que possa analisar e te espero até a próxima.